Bom, então vamos nessa que o entrevistado de hoje aqui no BCTV, então é o jornalista Roberto Viegas, do Nascimento, que é consultor do setor de construção civil, que vem falar aqui também sobre o hiperaquecimento do mercado imobiliário, né? Viegas, que é meu amigo, tá? Não é por isso que ele está aqui, não, é que ele é competente mesmo. Ele tem uma experiência de comunicação na relação com a imprensa, com clientes e com a comunidade que vive em condomínios, né? Ele foi ainda repórter, editor, comentarista da Rádio CBN da década de 90, né? E como assessor de imprensa, atuou também no governo do estado de São Paulo, na gestão do ex-governador Luiz Otávio Fleury. Foi também assessor de imprensa na Câmara Municipal de São Paulo, na Prefeitura de Mogi das Cruzes, onde ele mora, que é na região metropolitana. Além de trabalhar também para dezenas de empresas no segmento imobiliário. Boa noite, Roberto Viegas, seja bem-vindo. Boa noite, Germano. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que acompanham o programa. Então, Boa Viegas, ele é noite. bom. Você viu a voz de locutor, né, que ele tem aí? A minha Eu é vi. aquela vozinha de, né, vozinha fraquinha, né? Bom, Viegas, é, o Viegas já trabalhou, inclusive, comigo lá no governo Fleury. A gente sempre se deu muito bem lá. E ele acaba também de editar um livro que a gente já até falou aqui, mas a gente vai repetir, que é o livro intitulado Viver e Trabalhar em Condomínio, que é um guia prático e acessível do ambiente condominial. O Viegas, né, Viegas, você pode fazer um resuminho do que trata esse livro aí, teu livro? Claro, Germano, até para o público poder entender, porque o motivo que eu estou falando aqui com vocês hoje e também falando um pouco do livro, né? Eu atuo nesse mercado imobiliário há 25 anos e presenciei ao longo desse tempo vários procedimentos ligados à implantação de condomínios, né? O que no passado eram condomínios menores, hoje são grandes condomínios, condomínios mais complexos, né? Então, por conta disso, eu decidi elaborar esse livro, considerando essa experiência de várias experiências, vivências nesse período, e também porque há uma dor sensível nesse mercado hoje, Germano, de angústia, de expectativa acumulada por esses clientes. Então, o livro retrata isso, retrata também um pouco da experiência de clientes que nunca moraram em condomínio e estão vivendo pela primeira vez. É disso que trata o livro. Agora, o convite que vocês fizeram para que eu viesse aqui abrange uma outra coisa que acontece nesse mercado imobiliário que tem afetado muito a relação das construtoras com os Nós vamos vizinhos. chegar lá, né? É, Um dos temas que nós vamos abordar aqui também, isso. viu? É que o Viegas, como bom repórter, já está pensando lá na frente, mas aqui tem um roteirinho aqui Vamos lá. que eu sigo aqui. Então vamos lá. Bom, Viegas, pela sua expertise, né, você tem sido convidado aí para palestrar, fazer palestras em eventos de grande relevância, né? Promovida por entidades como a Secov de São Paulo, a ABCI, né? O Cidescom de São Paulo, né? Você disse aqui para mim nos bastidores que o lançamento do teu livro, na semana passada, aumentou muito o número de convites, né, que você veio para fazer palestras, né? Quais as cidades mais importantes e quais os temas que eles te chamam para fazer palestras? Afinal, todo mundo tem um probleminha para resolver com seu condomínio, né? Germano, de fato, o livro está ocupando uma lacuna nessa discussão da vida condominial e eu estou buscando contato com todas as pessoas, profissionais, empresas que de alguma maneira já tiveram algum tipo de trabalho junto comigo, parcerias, e surgiram vários convites para que a gente levasse um pouco da discussão do livro para essas cidades. No dia 15 de abril, faremos uma palestra à noite, lá em Mogi das Cruzes, na UAB Mogi das Cruzes, juntando duas áreas da subsecção de Mogi, que é a área de direito condominial e a área trabalhista, para poder levar essa discussão sobre a vida em condomínio e o trabalho também em condomínio para síndicos, moradores, empresários da construção civil. Estou acertando já os detalhes para fazer um evento semelhante a esse em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Lá tem duas entidades muito fortes que trabalham nesse segmento da construção civil, a Aconvap, que é a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, que reúne o pessoal do Vale, da área da Mantiqueira e também do Litoral Norte, e o pessoal do Secov de São José dos Campos. Uma grande preocupação deles é como melhorar a relação com os clientes nessa fase de entrega dos empreendimentos. Boa noite, tudo bem? Oi, Adriana. Tudo Tudo bem, jóia. Adriana? Olha, pelo menos 3.200 obras no mercado imobiliário estão em andamento nesse momento na cidade de São Paulo. A maior cidade da América do Sul virou um gigante parque, né, da construção civil a céu aberto.
O que significa isso para o desenvolvimento da capital? Gera apenas mais emprego e mais dinheiro para as imobiliárias. Isso é bom ou ruim para a cidade como um todo? Legal, Adriana. Boa pergunta para a gente poder contextualizar, né? Há um cálculo aqui em São Paulo de que são entregues por dia 2 a 3 empreendimentos novos na cidade. Então, uma conta muito simples leva a gente a entender que ao longo de 4 anos, 3 anos e pouco, que é o período em que essas obras demoram para sair desde a terraplanagem até chegar na construção pronta e entrega do empreendimento, algo em torno de 3.200 empreendimentos. É mais ou menos o que a gente tem hoje, estimativa, operando na cidade de São Paulo, canteiros de obras ativos, né? Há um número bem maior que isso de alvarás solicitados pela Prefeitura de São Paulo por diversas empresas. Inclusive, é uma discussão legal sobre o embargo de obras a partir da proibição da Prefeitura para ela emitir novos alvarás. É uma discussão que o mercado está preocupado, porque isso pode retardar os lançamentos de produtos que estão previstos para serem colocados no mercado ainda esse ano, né? Então, essa é a primeira discussão. O problema é que essas obras não são algo assim só no papel, elas são de verdade. Elas quebram a rotina dessas pessoas que moram no entorno desses empreendimentos. Alguns empreendimentos estão no meio de bairros que eram tradicionalmente residenciais e que a partir de agora passaram a receber essas obras que estão funcionando nesses empreendimentos, né? Por conta desses empreendimentos. E, Germano, olha que interessante, essas obras, elas impactam o trânsito, a poeira, a condição de vida, o barulho, enfim, acabam mexendo com a vida das pessoas. Ô, Roberto, um dos problemas é que essa corrida imobiliária ela está mudando a cara de São Paulo profundamente, para o bem e para o mal, né? Então, transformando terrenos onde funcionavam, né, como você disse, né, outros tipos de estabelecimentos, né? Então, terrenos onde funcionavam estacionamentos, acabando com terrenos baldios, e a maioria são casas antigas também, né? E até imóveis históricos estão vindo abaixo para a construção de imensas torres de apartamentos ou escritórios, com a atração de milhares de moradores de outras regiões. São Paulo vai parar com tanta gente e tanto carro, ou a cidade pode ficar inabitável? O que você acha? Olha, o trânsito de São Paulo tem ficado cada vez mais ruim. Hoje, para ter uma ideia, chegou a mais de 600 quilômetros de congestionamento da cidade de São Paulo pela manhã. É um número que tá se avolumando a cada dia e a gente não sabe exatamente o que está causando isso, porque ainda tem muitas empresas com operação de home office, tem restrição de circulação de caminhões e veículos pesados para a área central durante boa parte do dia. Ou seja, o que está causando isso é que muita gente que morava na capital está no entorno e vem para a cidade trabalhar. A solução para isso não é fácil, né? Vários especialistas têm questionado algumas medidas que os governos, tanto federal como estadual, estão adotando para estimular o uso dos carros, estimular o uso das motos, por meio de subsídio, por meio de redução de impostos. E isso é um sinal para as pessoas de que vamos comprar carro, vamos comprar moto e, de repente, aquele investimento que se aguardava no transporte coletivo, mesmo importante, a gente teve recentemente entrega de nova linha de metrô aqui em São Paulo, né, que é importante para isso, isso aí acaba se perdendo no meio dessa questão. As obras em si, elas geram um edifício residencial hoje de grande porte, ele muda totalmente a condição de uma comunidade, né? Então, às vezes, ele recupera uma área degradada, onde havia um poço de gasolina, com solo contaminado. Isso é importante para a sociedade, porque a gente está recuperando o solo, e poucas empresas se dispõem a fazer isso para construir um empreendimento, e muitos empreendimentos imobiliários. Guarulhos, por exemplo, é uma cidade cheia de obras executadas ao longo dos últimos anos, recuperando áreas degradadas, segundo o mapa que a CETESB tem de todas as áreas contaminadas de São Paulo. No geral, o que a gente imagina, Adriana, é que a cidade ela vai chegar num ponto em que a gente vai ter que decidir. Nós queremos estimular ainda mais a construção de empreendimentos do jeito que estamos hoje, ou vamos dar um break nisso? É mais ou menos isso que a gente imagina. Obrigada, Bom, Roberto. deixa eu te falar, Vegas, eu moro na beira da estrada Raposo Tavares. Lá no quilômetro 18, eles estão construindo uma outra cidade lá dentro, Sim. que é da cidade de São Paulo ainda, mas é a divisa com Cotia, que eu moro, né? A cidade tem vários blocos de habitação. Tem vários blocos que vão ser unidades empresariais.
Olha, é uma loucura aquilo lá. Vai ter hospital, vai ter tudo que você possa imaginar. Vai ser uma outra cidade que eles estão construindo, a margem da Raposo. Raposo, eu saio de casa, por exemplo, às 8, para chegar em São Paulo, às 10 não chego, eu chego às 11. São 3 horas, um total de 26 quilômetros, né? Pra você ter uma ideia. Eu moro no condomínio, no quilômetro 26,5 da Raposo, em 26 quilômetros eu levo 2 só na Raposo, sem contar até chegar em São Paulo, que é outro drama. Agora, os números são tão impressionantes, Viegas, que essas obras mudam toda a rotina de São Paulo, né? E causam, então, problemas, afeta a vida de 8 milhões de moradores de São Paulo, que também tem 8 milhões de carros, né, em São Paulo, por coincidência, são 8 milhões. Aí você tem ainda, afeta também a vida de 12 milhões de pessoas que vivem na região metropolitana, no entorno, né? É a ABC, é o Guarulhos. O Guarulhos tem 1 milhão de habitantes. Sim. Osasco tem mais de 1 milhão também. Sem contar com a ABC, tem quase 4 milhões de moradores. São Bernardo tem 1 milhão, que você vai juntando tudo isso, dá 20 e poucos milhões, dá 21 milhões. A Grande São Paulo. A Grande São Paulo como um todo, né? Sua Mogi das Cruzes deve ter 5 milhões de habitantes. Não, ainda não. Lá 500 mil habitantes. 500 mil. Sim, mas quando você foi para lá, eu lembro, Sim. tinha 200 mil, agora não tinha nem segundo turno lá, agora já tem tudo. Então, o que eu estou te falando é o seguinte, isso tudo, esses números mudam a cara de tudo em São Paulo, né? Afeta tudo. Olha só, Germano, tudo depende da maneira como a cidade se programa para poder gerenciar o seu crescimento, né? São Paulo, por conta da sua característica, durante muito tempo deixou que essas construções ficassem mais ao largo e as resistências maiores para construir em áreas nobres, em áreas centrais, como a gente viu depois da mudança do plano diretor, que estimulou a construção de empreendimentos imobiliários em grandes corredores de ônibus. Você pega a Rebouças, por exemplo, ela era uma avenida, hoje é outra avenida completamente diferente pelo volume de obras. E não acabou, a cada dia a gente vê uma obra nova sendo iniciada. Você tem também ali a Faria Limes, né? Sim, Faria Lima sim. era uma via que chegava ali e acabava ali, Sim. que hoje era JK, acabava ali, era só favela para lá. Você anda hoje, os prédios mais modernos do Brasil estão lá, não é? Sim. Os grandes bancos, né? Até o PCC tem uma participação ali com alguns bancos lá que caíram agora. Mas, então a cidade vive essa nova realidade. São Paulo hoje é uma megalópole. Uma cidade que... É difícil conviver com isso mesmo, Germano. Não há um remédio para isso. É difícil você encontrar um equilíbrio de tranquilidade para as pessoas que moram em São Paulo. O que a gente tem que buscar é construir pelo menos um relacionamento mais saudável durante a construção das obras, por exemplo, que elas tiram o sossego das pessoas. Imagine, Germano, que já existem hoje em São Paulo grupos organizados trabalhando contra a implantação de novos empreendimentos. Verdade. Na prática, não é que eles são contra os novos empreendimentos, eles são contra a maneira como esses empreendimentos estão tomando conta da cidade. Às vezes passando por cima de tradições de bairro, acabando com o pavimento de rua. Eu vi cenas absurdas recentemente, inclusive mostrei para engenheiros um curso que eu ministrei no Sinduscon São Paulo, orientando sobre esse problema de relacionamento com vizinhos de obra, que a betoneira, para poder limpar o caminhão, estava sujando, jogando, descarregando aquele resto de concreto na tubulação de água pluvial, Germano. Vê se pode isso. Agora, Viegas, tem uma coisa também que é grave, que ali na Vila Mariana, eles vão fazer um túnel ali que vai ligar até a Ricardo Jafé lá embaixo. Sim. E esses dias eu vi uma vereadora... São imigrantes, né? São imigrantes, né? Ricardo Jafé, que é continuação para imigrantes, né? Essa é uma área que eu conheço bem. Vai já facilitar então, a vida. Esses dias eu vi que tinha uma vereadora aqui que é ciclista, Uhum. eles vão cortar umas árvores lá para fazer a obra, tá? Sim. Ela se agarrou numa árvore e os caras querendo cortar a árvore e ela não deixava. A população aí também ajudou, mas teve gente que vaiou, ficou um circo aquilo ali, aí pararam a obra por um tempo. Quer dizer, a Prefeitura de São Paulo, ela faz coisas que não discute com a sociedade, vai lá e começa a tacar o pau na obra, e depois a reação vem, né? E o que falta, eu acho que, por exemplo, em São Paulo, o prefeito está lá na dele, né? Mas chega a ser omisso em algumas coisas, não discute direito, a Câmara também deixa para lá, porque essa é vereadora, né? Sim. É vereadora. Você vê, imagina, é uma vereadora que está nesse pé. Agora você imagina o cidadão que vê lá a sua árvore, né, caindo, cortando uma árvore, que às vezes é muito, né,
é tudo para ele, às vezes viu crescer aquela árvore, tá, né? Porque Ajuda a plantar, às vezes, ajuda a né? plantar. Na Vila Mariana tem a população ali que é muito Vegetação na deixar na calçada, né? calçada. Então, eles cortam quando não precisa e não cortam quando precisa, que é aquelas árvores que caem quando vem a Sim. chuva e vento, né? Aí interdita tudo, cai a luz, fica uma semana. Eu já fiquei uma semana sem luz, porque aí a prefeitura não vai cortar, porque Aí, não. a ENA não vai cortar, também não vai lá para religar, e fica um empurra para o outro, população é que se lasca, perde tudo que tem na geladeira, tudo muda, até o supermercado Pão de Açúcar perto da minha casa perde coisa que não tem gerador. Olha só. Aí fica uma semana sem luz e perde tudo. Mas eu queria te falar o seguinte: como é que a gente minimiza esses impactos aí? Ó, Germano, tem duas coisas. Até aproveitando fazer um comentário aqui sobre essa observação que você trouxe aí do protesto da vereadora, né? São dois questionamentos que eu me recordo ter ouvido sobre isso. O primeiro, né? A prefeitura vai gastar uma fortuna para fazer esse túnel, Sim. né? E haveria um estudo técnico elaborado por um instituto aí que ela citou, que cria uma solução viável de ligação até o início da Imigrantes, com um 10% do valor dessa obra. Então, isso é o que causa muito transtorno aí, da preocupação da aplicação do dinheiro público. E que houve falta de transparência ou pouca discussão nas audiências públicas. Mas, de fato, a audiência pública é um negócio bem complicado. As pessoas são convocadas para participar, mas às vezes não aparecem e a prefeitura dá como realizada a reunião. Não faz força para fazer outra reunião, Não, né? Já... às vezes já mata por aí. Agora, em relação às obras que estão sendo executadas pelo setor privado, no mercado imobiliário, o que a gente percebe, Germano, eu acho que quem mora perto de uma obra sabe que isso pode acontecer. Ele gostaria muito, essa pessoa gostaria muito que alguém a procurasse antes, que ela tivesse que ir reclamar de algum problema. Porque é incrível como a impressão que dá para as pessoas, né, é que estão invadindo o bairro, tomando conta do bairro, e só porque tem o alvará de construção, as licenças para demolição, as empresas já começam a fazer tudo ignorando aquela vizinhança. E a medida mais adequada que a gente espera e saudável para a relação das pessoas, uma obra demora 3 anos para ser executada, então um tempo de convivência muito grande, em que vai ter poeira, vai ter barro, vai ter um caminhão que vai bater num poste, vai bater numa fiação, alguém vai ficar sem energia, vai estourar um cano, vai ter uma série de incidentes, que isso é natural que aconteça nesse mercado, e para essas contingências a empresa esteja preparada para atender imediatamente, ajudar a solucionar e ajudar a minimizar o transtorno que essas pessoas vão ter, esses vizinhos vão ter. Eu tenho visto, inclusive, Germano, as pessoas reclamam muito, é que os caminhões que chegam com carga, chegam à noite, quando eles querem descansar. Tá certo, né? Então, Adriana, vamos tocar nesse assunto aí que acho que a bola está com você, né? Vamos falar agora exatamente de barulho. Eu mesma fui uma vítima, eu morava na Avenida Cotovia, com a Santo Amaro, e durante mais de um ano eu sofri com uma obra noturna numa praça que tem ali na esquina do Parque dos Príncipes. Eu nem sei se hoje em dia ainda é uma praça, mas era uma coisa insana. Era a madrugada inteira, eles ignorando, como o Viegas disse, ignorando a população local. Mas, então, vamos lá falar disso. A legislação paulistana, Viegas, restringe a circulação de caminhões em horários específicos e proíbe ruídos após as 22 horas. Com essas regras, como o Programa de Restrição ao Trânsito de Caminhões e o PSIL, influenciam o planejamento de uma obra. Isso atrasa também a entrega dos imóveis aos clientes? Como é que fica aí? Olha, ótima pergunta, Adriana. Esse é o risco do construtor. Ele assumiu construir um empreendimento, a legislação já estava ali em relação à circulação de veículos pesados, no caso dos caminhões, para descarregar materiais, enfim, e também em relação ao barulho a partir de determinado horário, que é a partir das 22 horas, que pode prejudicar o descanso das pessoas. Então, ela tem que conciliar da melhor maneira possível que essa operação aconteça num horário antes de chegar o limite do PSIL, e também eu acho que tem algumas coisas aí que tem a ver com a tolerância que ela tem que negociar com os vizinhos mais próximos. Tem uma questão técnica que envolve as obras,
que é a concretagem de lajes, né? Então, a cada mês, 2 ou 3 lajes são preenchidas numa obra de grande porte. Então, vem lá uma série de betoneiras fazendo fila na rua para descarregar. E se elas não descarregam, se perde a carga e se perde também a laje que foi elaborada. Ela tem que ser terminada. Então, o cálculo de tempo para fazer essa operação é quase tudo cronometrado para dar certo, para evitar que se perca esse trabalho. Isso tudo tem que ser trabalhado, ou seja, custa avisar o síndico vizinho, onde tem um monte de morador, que naquele dia eles vão exceder meia hora, mas por volta de 10 e pouco já parou de uma vez. Eu acho que é muito mais fácil você se antecipar e divulgar para as pessoas a informação do que você está passando e já delimitar até quando vai, do que ficar indefinidamente achando que pode trabalhar a noite toda com uma obra que faz muito barulho. Agora, Viegas, a gestão de reclamações é um ponto crítico. Como é que isso pode funcionar sem aumentar os custos para as construtoras, para que não impacte tanto no preço, né, no valor dos imóveis? Olha, é outro custo que ela tem que embutir de qualquer maneira, ou seja, ela tem que ter um canal de reclamação, um canal para ouvir essas pessoas, né? Tem que ser público isso, né? Você passar em frente à obra e saber que tem um e-mail, às vezes tem um WhatsApp, às vezes tem um QR Code lá para você baixar no seu celular e mandar a sua mensagem, e as pessoas querem resposta, né? Não adianta só você receber a reclamação e não se posicionar diante desses clientes, que na verdade são os vizinhos de obra, né? E as pessoas têm que entender também que essa convivência, ela pode gerar danos, que a construtora vai, por meio de seguro, depois consertar um problema, uma rachadura, um dano a veículo que porventura aconteça, mas quando a relação fica muito ruim, os vizinhos podem até entrar na justiça e brigar para que a obra não prossiga. E isso gera um prejuízo muito maior do que qualquer investimento que a construtora fizesse em relação a isso durante a obra, prevenindo esses litígios, né? Bom, Viegas, isso aqui a gente tem até exemplos aqui, né, que a gente acompanha. Agora, muitos empreendedores têm receios de reclamações, né, em plataformas públicas, né, como o Reclame Aqui, o Procon, né, o Procon de São Paulo, né? Como é que funciona a reputação de marcas desses canais aí? E por que elas influenciam tanto na decisão de compra de um imóvel? Olha, em geral, Germano, não só por conta das obras causarem danos aos vizinhos, mas também de haver reclamações de clientes em relação ao atraso de obra, em relação à qualidade da obra, em relação à demora na assistência técnica, por exemplo, tudo isso impacta a imagem da empresa porque as pessoas costumam pesquisar nesses órgãos que você citou, no Reclame Aqui, verificar no Procon, ou até mesmo pesquisar no mercado e vai ver lá que a empresa tem um monte de reclamação sem resposta, tem várias reclamações que a resposta, você lendo a resposta, você vê que ela não faz sentido. E isso tudo porque o comprador, em sua grande maioria, para decidir a compra, ele vai ver a reputação da empresa, né? Como hoje vê para tudo, né? Em relação a tudo. Agora, o imóvel é um bem muito caro, um valor agregado muito alto, é um investimento que as pessoas fazem, às vezes é o único bem que elas compram para a vida, então é importante que elas se certifiquem que as empresas com as quais elas estão fazendo o negócio têm responsabilidade, cumprem, resolvem os problemas. Problema pode surgir, Germano, isso é normal. Todo mundo vai enfrentar isso, viu? Mas tem que saber resolver, as pessoas entenderem que ela teve boa iniciativa na solução do problema. Vou te dar um exemplo meu próprio, tá? Eu tenho uma casa num condomínio lá de Cotia, tá? Na Granja Viana. Eu tenho duas, quer dizer, eu comprei a primeira, vendi porque eu não conseguia pagar a prestação, comprei outra agora, porque lugares diferentes. Na primeiro lugar, você tem que visitar a casa em vários momentos diferentes do dia, né? Você tem que visitar de manhã, tem que ir à tarde, vários dias. Quando você decide a compra, você vai visitando, porque às vezes uma coisa de manhã é uma coisa. À noite, no meu caso, os caras eram pagodeiros, mas eles iam para lá e mandavam ver na música, sabe? Era a noite inteira no pagode. Vizinhos era ruim. Era a noite inteira no pagode. Tudo bem. É que o estilo de música deles eu até não gosto, mas sei lá, pode ser que alguém gostasse. Eles gostavam, né? Aí você chegava à noite, principalmente nos fins de semana, era pau a noite inteira. Aí você reclama no condomínio, o condomínio vai lá com a viatura, os caras estão nem aí. Aí você vai lá, porque lá é cercado, então você não, a polícia comum não pode entrar lá, quem resolve é a polícia, que tem a polícia local lá, os guardas locais, são armados, inclusive, né?
porque já teve alguns incidentes, então agora estão armados e até a namorada do Neymar lá, que morava lá, teve que sair de lá porque quase foi sequestrada, a menina quase foi sequestrada, que tinha aquele filho, né, a primeira filha que o Neymar teve com ela, ela morava lá e mudou para outro lugar, por causa de segurança que o Neymar colocou. Nesse caso aqui, eu queria te perguntar o seguinte: como é que é essa coisa do planejamento inicial de uma obra, que é chamado de plano de comunicação com a vizinhança, né? Esse projeto é essencial assim, quer dizer, ele ajuda de fato a reduzir conflitos com vizinhos, né? Ou não. E sabemos que vários acidentes de prédios também em construção, né, acontecem. Há casos que se cai alicate lá de cima, né? Cai tijolo, né? Cai cimento, cai Sim. tudo lá de cima, né? Alguns até põem aquelas telas de proteção, mas não segura nada, né? Se cai o alicate, se você está embaixo, você pode até... A gente teve notícia de que morre, né? Aqui nos prédios de São Paulo, cai coisa assim, ou cai uma lajota, uma laje, já teve caso também. Morre gente assim. Quer dizer, como é que acontece? Se isso acontece com frequência, ou é uma situação atípica, mas você tem que cuidar disso? Ótima pergunta, Giovanni, porque na construção civil a segurança deve ser sempre a primeira prioridade. Seja para quem trabalha na obra, para quem está no entorno da obra, seja no resultado que a obra vai gerar, que é o prédio pronto. Por quê? Porque a gente não está ali para criar problemas, ninguém atua em qualquer atividade para gerar problemas. E ali há riscos para isso, por conta da proximidade da vizinhança, por conta, às vezes, do descuido dos funcionários trabalhando em altura. Agora, há uma série de normas técnicas para poder, da melhor maneira possível, prevenir esse tipo de ocorrência, né? As empresas são organizadas para isso, têm equipes especializadas para monitorar, mas há uma teimosia muito grande dos funcionários em cumprir algumas regras, Germano. Essa é uma dificuldade e não é desculpa, não. As empresas têm que fiscalizar para cobrar. A relação do plano de comunicação que você acabou de citar aí, o que eu particularmente defendo é o seguinte: hoje, o que é comum quando se inicia uma obra de grande porte, né? As empresas fazem um relatório de vizinhança, vão em cada um desses vizinhos e verificam lá a instalação, os muros, a construção, se tem rachadura, se não tem, se tem algum dano aparente, e documentam isso, para que depois que a obra for iniciada, às vezes até a própria demolição acontecer, e o vizinho reclamar que há lá uma rachadura, ele vai confrontar com as fotos, com as imagens que foram feitas antes da obra ser iniciada, para demonstrar que aquilo já existia, ou então que de fato é de responsabilidade da obra que foi executada. Mas isso somente não é a relação de vizinhança, isso aí é um documento legal que a construtora vai usar na defesa dela e até para a gestão adequada das ocorrências, né? O importante é ter o contato direto com as pessoas que são os formadores de opinião daquela comunidade, com o síndico do prédio do lado, com o comerciante que tem influência naquela região, exatamente para que as pessoas consigam passar para frente aquela ideia de que a empresa está preocupada com o bem-estar de todos ali. Inclusive, Germano, com o cuidado dela, né? Ou seja, os caminhões que saem da obra têm que lavar a roda para não sujar a rua. Sujou a rua, tem que lavar. Tem que sinalizar o local onde tem algum problema de acúmulo de terra, acúmulo de barro, para que os trabalhadores que também estão trabalhando ali, limpando a rua, não sejam atropelados. Não, Viegas, inclusive o próprio trabalhador que tem que se cuidar, né? Que a gente vê um monte de notícia aí que o cara tá lá no elevador, lá naquela Sim, eu chamo de cremalheira. cremalheira, né? É. Tá lá, muitas vezes você vê notícias do cara que cai lá de cima, porque não tem, às vezes não tem aqueles cabos de aço que segura, não tem capacete, né? Acontece muito, não Sim. estou dizendo que todas as construtoras são assim. Evoluiu bastante, Germano, mas ainda tem, Ainda tem acidente, muito né? acidente. Porque mas o cara não se cuida também, né? E a empreiteira também não fiscaliza, às E esse é um vezes. trabalho diário de prevenção, de orientação, de fiscalização sobre o uso dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e também das regras de segurança, né? Ou seja, qualquer movimentação dentro de um canteiro de obras pode gerar um acidente. A movimentação de um trator pequeno, deslocar uma carga pesada com auxílio de vários funcionários, aí de repente um deixa escapar alguma coisa, machuca a perna de alguém. Então esse é um cuidado importante que a empresa tem que ter. Os vizinhos prestam atenção nisso, Germano. Sim. De repente está lá tendo a obra, aparece uma ambulância para socorrer alguém, ou seja, a obra não está cuidando da sua própria, dos seus próprios funcionários para que todos tenham segurança. Porque você quer morar num lugar bacana, mas também quer que esse lugar bacana não tenha causado nenhum transtorno para outras pessoas, Sim. que não tem nada a ver com isso, né? Mas tudo bem. Olha, eu acho que a gente está no caminho certo, porque São Paulo está crescendo de uma forma assim, já foi mais desordenada, agora tem um pouco mais de organização, eles fizeram esse novo
plano de Diretor. Ainda acho que tem muita falha, né? A prefeitura ainda faz um pouco de deixa para lá com muita coisa. Sabe o que é a principal falha, Germano? Me permite só fazer um comentário? É assim, a mudança no papel é uma coisa. Na prática, a gente demora 3, 4, 5 anos para entender que aquilo foi feito de maneira equivocada. Pois é. Então, alguns empreendimentos multiuso, por exemplo, que foram feitos ali na própria Rebouças, só agora que a gente está vendo eles em funcionamento e entendendo se eles estão ajudando ou não a circulação de pessoas que estão no entorno. Você lembra daquela obra que a Marta fez daquele túnel lá, que Sim. era o Fernandinho lá? Sim, Fernando Pires de Belo. de Mello, que foi dono da Rádio Jovem Pan. Isso. Grande pai do Fernandinho, meu Sim. amigo, que está lá na Globo, acho que está lá Sim. ainda, né? Mas ali ela fez aquele túnel, né? Que foi um pau que ela levou Sim. lá na eleição. Então, ela não se reelegeu por causa disso. Sim. Aí o que aconteceu? Ela E fez não aquela dava. obra gigantesca. Os comerciantes estavam ali em frente, ficaram, porque não tinha acesso, porque estava tudo interditado. Os caras foram fechando lojas ali. Não se fez um planejamento. Olha, e como é que ficam os donos das lojas aí, né? Sim. Que estão na margem da obra. Aí ficou, lá o túnel existe até hoje, é congestionado, né? Mas está lá. Sim. Então o que acontece? Aí a Marta perdeu a reeleição por essas e outras, né? Até porque deu uma enchente em São Paulo, ela foi para Paris e levou um pau danado e não se E reelegeu. aquela região, Germano, até bem pouco tempo, ainda tinha graves problemas de água que voltava Exato. e inundava os prédios que estavam sendo implantados. Sabe por quê, né? Porque o Sim. Tietê lá. Sim, ele sobe. Desculpa, o Pinheiros foi mal planejado, porque ele foi revertido Sim. o fluxo dele, Sim. né? Ele vinha para um lado, agora vai para o outro, né? Em direção lá, aquela obra da IMAI lá, Sim. né? Então, mas aí foi feito. Porque o Rio Pinheiros não passava onde passa hoje. Eles fizeram uma bagunça, mas isso faz só algum tempo, não foi culpa de ninguém agora, foi lá para trás. Aí a água volta mesmo, né? Porque São Paulo é um problema, né? Uma cidade como São Paulo, você resolve um problema e às vezes cria outro problema. Mas vai tudo bem. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista com o nosso Roberto Viegas, que é o grande especialista na vida dos condomínios de São Paulo, mestre nisso. Queria agradecer então ao Roberto Viegas e queria perguntar também para a Adriana se ela quer também alguma coisa mais aí. Você que é a nossa navegante do Rio, mas também já teve uma passagem para São Paulo, que trabalhei com você aqui, né? E você também ficou trabalhando 8 anos aqui num projeto de TV. Então, se você tiver alguma pergunta para o Viegas, é agora ou cala-se para sempre, porque ele está indo embora. Não, quem sabe um dia eu não vou habitar um desses novos imóveis aí paulistanos, né? Por enquanto eu não tenho pergunta, não, mas... Gostaria que você viesse, porque São Paulo é uma cidade acolhedora, né? Nós temos aqui, Grande São Paulo, 20 milhões de habitantes, e contamos sempre, cabe mais um aqui, é igual coração de mãe, São Paulo. É verdade, São Paulo é uma cidade muito acolhedora, recebe muito bem, tipo Nova York, né? Recebe bem todo mundo, do estado inteiro, do país inteiro. Eu acho isso admirável. E quero agradecer aí ao Viegas. Tá bom, então, obrigado ao Viegas, obrigado a você, Adriana. E então, vamos nos despedir do Viegas. Boa noite, Viegas. Obrigado, Germano. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos pela audiência.